Bom dia, meninas. Hoje esse vídeo que eu venho trazer para vocês vai ser um vídeo bem diferente. Vai ser um vídeo que eu vou narrar ele, não sei se vai dar certo, mas eu acho que vai. Meninas, se vocês tivessem coragem de arrumar a casinha de vocês, tá aí deitada no sofá, assistindo televisão, tá aí deitada na cama, sem ânimo, sem coragem, então se levanta, meninas, e vamos para a limpeza. Hoje vai ser eu só organizando algumas coisinhas aqui, né? Mas eu quero falar para vocês de uma palavra maravilhosa, de uma mulher, pessoal, que estava fraquinha, sem força, né? Para tudo, pessoal. Essa mulher é a mulher do fluxo de sangue, né? Que fica aqui em Marcos 5 e verso 25 até o 28, que fala assim. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo de a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Glória a Deus. E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Gente, aqui fala na palavra de Deus que uma certa mulher estava há 12 anos, pessoal, há 12 anos essa mulher sofria com essa doença, né, que era uma hemorragia, gente. E naquele tempo, pessoal, as pessoas que tinham tipo lepra, essas coisas sarna, trazendo para agora, né, era impura. Se a mulher tivesse no seu tempo menstrual, ela estava impura, ela não podia ficar perto das pessoas, entendeu? Ela tinha que ficar no canto isolada, sozinha. Então essa mulher, pessoal, há 12 anos que sofria com essa doença, com essa hemorragia, e ela procurou todo tipo de médico, pessoal, todo tipo de médico, ia num canto, ia no outro, e nada tinha solução. Ela findou, pessoal, gastando tudo que ela tinha, todos os seus bens, com o médico, né, com tudo que ela via possibilidade de melhorar, ela gastou seu dinheiro, e se viu sem nada, meu povo, sem nada, sem nada, sem nada. Só o que ela tinha era essa doença horrível. Vocês imaginam como essa mulher estava se sentindo, né? Porque, gente, não é fácil. 12 anos perdendo sangue, pessoal. Não é fácil, pessoal. Com certeza, só o milagre de Deus. Com certeza, essa mulher estava fraquíssima, né? Gente, quantas vezes a gente não tá sem força, né, pessoal? Sem disposição de fazer nada. A gente tá se sentindo tão só, né, pessoal? A gente precisa, às vezes, de um abraço, de uma palavra de conforto, de alguém que chegue e fale assim: eu sei do seu problema, eu sei que isso é difícil, mas você vai vencer. Às vezes nós estamos necessitadas disso, pessoal, que nem essa mulher com certeza estava, gente, na solidão, fora de sua família, porque não podia ficar perto das pessoas, porque estava sendo impura, né, pessoal? Então, eu acho que essa mulher estava numa solidão só, pessoal, além da doença, além dela perder tudo, pessoal, e tá doente, fraca, sem força, ainda estava sozinha, isolada na sua casa, né? Então, pessoal, às vezes nós necessitamos de um abraço, de um carinho de alguém, mas não chega ninguém. Mas eu quero dizer para você que você não está só, porque você tem Deus com você. Essa mulher, ela se sentia só. Mas, gente, essa mulher, é interessante na palavra que fala, que essa mulher estava, na palavra não diz como eu vou explicar, mas eu vou explicar de uma maneira que eu entendi, né? Essa mulher talvez estivesse dentro da sua casa, sozinha ali, e alguém lá fora começou a falar de um homem que curava, um homem que ressuscitava mortos, um homem que fazia maravilha. E aquela mulher, gente, ouviu. O importante é a gente ouvir
as coisas, gente, a gente fica observando as coisas. Porque aquela mulher escutou aquelas pessoas falando assim: ei, eu conheço um homem, eles conversando entre eles, porque ela estava isolada. Porque ele cura, ele faz maravilhas, ele expulsa demônios, né? E aquela mulher escutando, e aquelas pessoas falaram: e ele vai passar por aqui. Então aquela mulher disse: oh, se ele cura, ele já ressuscitou até mortos. Então, com certeza, se eu tocar o mendo nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Vocês observam que ela não conhecia, ela ouviu falar de Jesus. Então, aquela mulher levantou uma esperança tão grande, pessoal. Cresceu a fé dela dentro do coração dela, que ela disse: não, se tão somente eu tocar nas vestes desse homem que estão falando, com certeza eu vou ser curada. Porque se eles ressuscitam os mortos, se ele cura, se ele faz maravilha, então ele vai fazer maravilha na minha vida. Então essa mulher ficou imaginando assim: mas como é que eu vou fazer se eu não posso estar no meio das pessoas? Creio eu, pessoal, que ela olhou assim pela janela e viu aquela multidão e viu quando Jesus passou. Mas deixa eu falar para você. Se você não tiver força para se levantar em Cristo, você tem que ter força em Cristo. Porque por nós mesmos, gente, tem momento que nós não tem força, pessoal. Mas se nós crer que Deus, Ele cura, a gente diz assim: eu vou me levantar, eu vou fazer minhas coisas, eu vou organizar tudo, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar do meu esposo, eu vou me arrumar, eu vou ficar bonitinha, né? Eu vou passear, porque o Senhor é maior, o Senhor está comigo. O Senhor é o médico dos médicos, eu sei que o Senhor pode me curar dessa depressão. Assim como o Senhor fez com essa mulher, eu sei que o Senhor pode fazer. Então, pessoal, essa mulher cresceu uma fé tão grande, gente, que eu acho que ela pensou assim: se eu ficar aqui, eu vou morrer. Porque eu não tenho mais cura, eu não tenho mais solução. Já procurei os médicos, tudo e nada resolveu. Então eu vou fazer a última tentativa. Porque se eu ficar aqui, eu vou morrer. Mas se eu enfrentar a multidão e alguém perceber que eu sou uma mulher impura, eu também vou morrer. Mas eu vou morrer tentando a minha cura. E foi o que essa mulher fez. Agora vamos pensar assim, pessoal: como foi que essa mulher fez para sair, para chegar, enfrentar a multidão, gente? Porque essa mulher estava doente, essa mulher estava debilitada, pessoal. Porque 12 anos que ela perdia o sangue, né? Então eu creio, eu penso assim, no meu pensamento assim, que ela saiu talvez até se arrastando no meio da multidão, entendeu? Com medo, se escondendo, né? Mas ela foi enfrentando a multidão, pessoal. Porque, gente, tudo na vida que a gente passa, pessoal, tudo na vida que a gente vai fazer, gente, a gente tem de enfrentar, pessoal, alguma dificuldade, a gente tem de enfrentar alguma coisa, gente. A multidão, pessoal, significa, pessoal, as lutas que nós passamos aqui nesse mundão, gente. Todo dia a gente tem de enfrentar uma multidão, pessoal. Não significa que você vai enfrentar uma multidão de pessoas. Não, isso não significa. Significa a vez que você vai enfrentar alguém que está te perseguindo. Não enfrentar diretamente assim para discutir essas coisas, mas dobrando teu joelho, apresentando a Deus, lutando, guerreando, entendeu? Não é você não vai conseguir, pessoal. Você só vai conseguir se você botar Deus na frente e dizer: não, Senhor, eu vou conseguir porque o Senhor é comigo. E então essa mulher saiu, pessoal, mesmo sem força, mesmo fraquinha, creio eu, talvez até se escondendo embaixo de um lençol ou qualquer coisa, pessoal, para as pessoas não verem ela. E ela foi começando a enfrentar a multidão, porque aonde Jesus passava, gente, a multidão o acompanhava. Aonde Jesus passava, tinha a multidão, pessoal. Atrás, gente, talvez nem de adorar a ele, mas atrás de uma cura, porque sabia que ele curava, pessoal. Atrás de alguma coisa, pessoal. Nem todo mundo que estava ali na multidão estava querendo adorar a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então aquela mulher saiu enfrentando a multidão, o pessoal saiu e já, assim, perto de Jesus, ela tocou na orla das vestes de Jesus. Então, se ela tocou na orla das vestes de Jesus, pessoal, com certeza ela tocou embaixo do vestido das vestes de Cristo, né? Então, quando ela tocou, gente, ela sentiu que tinha sido curada. No mesmo instante ela sentiu que tinha sido curada. Então, pessoal, eu fico pensando assim: se tinha aquela multidão, com certeza aquela multidão toda estava querendo alguma coisa. Mas nem todo mundo que toca em Cristo é curado. Porque aquela multidão com certeza estava clamando a Cristo: Senhor, chega aqui e me cura, Pai. Senhor, eu estou sentindo isso. Senhor, eu estou sentindo aquilo. Senhor, chega na casa do meu filho. Senhor, vem aqui. Senhor, abre uma porta de emprego, né? Eu estou pensando assim, Mas nem todo mundo alcançou. Porque para você alcançar a sua bênção, para você alcançar a sua vitória, você precisa ter fé.
Você precisa, pessoal, botar a sua fé em ação, gente, para poder a gente alcançar a nossa bênção. Porque na palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé, pessoal. Mas, Giovânia, como é que eu boto minha fé em ação? Você bota sua fé em ação, clamando a Deus, pedindo a Ele para Ele te aumentar a tua fé. Você orando, você buscando, gente. E assim a sua fé vai crescendo. Você se chegando a Cristo. Você buscando a Cristo. Você crendo em Cristo. Entendeu? Aí você pode dizer: não, Gel, mas eu creio. Sim, gente, todo mundo crê. Mas a gente tem de buscar a Deus. A gente tem de adorar a Deus. Aleluia. E aquela mulher, pessoal, quando tocou nas vestes de Cristo, ela sentiu algo diferente. Ela sentiu que no mesmo instante aquela hemorragia passou. E ela sentiu que estava curada. Mas aquela mulher ficou com medo, aquela mulher ficou tentando se sair. E Jesus parou, olhou para trás, no meio da multidão, e disse: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos falaram assim: mestre, a multidão toda te aperta e tu fala: quem te tocou? E Jesus falou assim: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Eita, que coisa linda, né, meu? Olha, gente, não tem como a gente não dobrar o nosso joelho, ou deitado, porque às vezes a gente está enfermo, não pode dobrar o nosso joelho, mas ou deitado, ou sentado, ou andando, ou arrumando a casa da gente, ou fazendo os afazeres, orando, conversando com Deus. Não tem como. Não tem como, meu povo. Eu quero dizer para vocês, não tem como Jesus não parar e ouvir a tua oração. Jesus para e ouve tua oração. Quando tu clama com fé, quando tu clama com tua alma, não tem como Jesus não parar e falar: quem me tocou? Quem está clamando a mim? Aleluia. E aquela mulher, pessoal, ela estava escondida, mas vocês acham que Jesus não já sabia? Deus é um Deus que conhece todas as coisas. Jesus sabia que aquela mulher há muitos anos sofria com aquela hemorragia. Jesus sabia que aquela mulher, ela já tinha passado por todos os médicos. Jesus sabia toda a história daquela mulher. Mas aí, Gel, por que ele parou e perguntou quem me tocou? Sabe por quê, meu povo? Porque Jesus queria que ela confessasse diante dele, diante daquela multidão, o milagre que ele tinha feito na vida dela. O testemunho dela precisava ser contado no meio daquela multidão. Glória a Deus. Aí Jesus perguntou: quem me tocou? E na palavra de Deus fala que aquela mulher temendo, com medo de ser apedrejada, com medo de alguém ver que era ela, que era impura, que estava ali no meio deles, e apedrejar ela. E ela falou com sua voz trêmula, como a gente quando está com medo, né, meu povo? A gente não consegue nem falar direito. E ela falou: Senhor, foi eu que te toquei. E quando eu te toquei, Senhor, eu senti que já fui curada. E Jesus falou assim para ela: mulher, a tua fé te curou. Então Jesus está falando assim para você: mulher, eu ouvi o teu clamor. Mulher, eu ouvi teu choro à noite, às madrugadas. Eu ouvi a tua tristeza dentro do teu coração. Então, mulher, levanta, ergue a tua cabeça, porque tu já é curada desse mal. Tu já é curada desta enfermidade. Então levanta e continua me adorando. Continua fazendo a minha obra. Porque foi assim que Jesus disse: mulher, a tua fé te curou. Vai. Jesus mandou ela ir para casa. E com certeza aquela mulher levantou. Eu fico pensando assim, eu fico imaginando as coisas, as maravilhas de Deus, o que Jesus fez naquela multidão, meu povo. E eu fico imaginando assim, aquela mulher saindo, de cabeça erguida, sem medo mais de ninguém lhe apontar, voltando para a casa da sua família, porque ela estava ali isolada. Então ela voltando para a casa da sua família, a sua família lhe recebendo com carinho, lhe abraçando, né? Porque eu creio que aquela mulher há 12 anos não recebia um abraço, não recebia uma palavra de conforto. Porque, gente, eu comparo naqueles tempos que uma pessoa, se tivesse uma lepra, se tivesse no seu tempo de menstruação, não podia chegar perto de ninguém, ficava isolado.
Eu fico imaginando, gente, que era igualmente no tempo da corona, pessoal, da pandemia que teve, né? Que o mundo todo sofreu com essa pandemia. As pessoas se isolavam do mundo, com medo de pegar essa doença, essa corona que tinha, né? Pessoas, quando adoeciam dessa corona, ficavam isoladas num quarto, nos hospitais isolados. Eu fico imaginando, gente, que era naquele tempo, foi esse tempo que nós viveu, que nós passamos aqui. Então eu fico imaginando isso, pessoal. A solidão que nós passamos naquele tempo, que a gente não podia dar um abraço num parente, a gente não podia visitar ninguém, né? Naquele tempo era assim, no tempo da corona. Ninguém podia fazer isso. Então, gente, era naquele tempo, pessoal, das pessoas impuras, que não podia chegar perto de ninguém, né? E aquela mulher voltou para casa, gente, com certeza, eu tenho certeza, assim, convicção, que aquela mulher, naquele momento, pessoal, que a fé dela acendeu, naquele momento que Jesus fez um milagre, ela confessou a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, meu povo. Eu tenho certeza que ela nunca mais deixou de servir a Cristo. Porque uma coisa é você ter fé, gente, e outra coisa é você confessar a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Então, pessoal, que essa palavra venha estar dentro do teu coração. Você que está sofrendo de depressão, você que está angustiado, que você venha, gente, levantar a sua cabeça e fazer as suas coisinhas e agradecer a Deus. Porque, gente, a tua fé te salvou. Amém?